Bom, e a gente conversa agora lá de São Paulo com a comentarista Renata Lopretti. Boa noite, Renata. Bom, eu tive hoje lá no Congresso e o clima entre senadores e deputados, principalmente entre senadores, não é de passar a mão na cabeça de Alfredo Nascimento, né? Todos eles têm uma certa resistência em agradar. Eu acho que isso daí pode ser causa essa história de fechar a porteira dos ministérios, por exemplo, esse ministério é do PR, né? Desde o governo Lula o ministério é do PR, continua do PR. Será que é propriedade do Partido da República esse ministério? Aconteceu no governo Fernando Henrique, também que era do PMDB, e deu também uma confusão danada. Será que é uma boa política fechar a porta dos ministérios e dizer, bom, esse ministério é desse partido? Boa noite, Monforte. Você teve uma boa lembrança. Voltando para trás, a gente lembra que no governo Fernando Henrique, o Ministério dos Transportes era um feudo do PMDB. E já nessa época não gozava de reputação nada boa. Com a passagem para o governo Lula, se transformou num feudo do PR. E continuou assim no governo Dilma, inclusive com a continuidade do próprio ministro Alfredo Nascimento. E essa situação agora expõe a dificuldade e um certo cheque, a dificuldade para o governante de lidar com uma situação dessa. Porque você vê, a presidente Dilma muito provavelmente vai ter que substituir o ministro Alfredo Nascimento. Pode não ser amanhã, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas as condições para que ele permaneça estão se deteriorando muito rapidamente. Na hora que ela tiver que substituí-lo, o que ela vai fazer? Se ela não quiser criar uma encrenca com o PR como um todo, e o PR é um dos partidos da coalizão, ela vai ter que encontrar alguém indicado ou do próprio partido ou patrocinado pelo partido. Isso não é uma tarefa fácil. Primeiro porque ela vai ter que tentar escolher alguém que não vá direto para as páginas de escândalo, continuar a alimentar essa situação de denúncias e de revelação de irregularidades que está posta aí no noticiário. E depois ela vai precisar se entender com o partido. Porque um dos personagens desse escândalo, que é o deputado Valdemar Costa Neto, que já foi presidente do PR, hoje é o secretário-geral, teve que desaparecer um pouco depois do escândalo do Mensalão, mas hoje em dia é quem manda no partido. O governo pode até evitar que ele apareça em eventos públicos, que seja recebido em palácio, como vinha acontecendo recentemente, mas para colocar alguém no Ministério dos Transportes, a presidente vai ter que se entender com essas pessoas, e você percebe no próprio dia a dia do escândalo que não vem sendo uma coisa fácil. Quer dizer, pega por exemplo esse diretor do DENIT que foi afastado, o Luiz Antônio Pagô. Tecnicamente ele está de férias, até porque você percebe pela nota oficial que ele soltou que ele não está tom quase desafiador. Agora, se você conversa no Palácio do Planalto, você sabe, olha, ele não vai voltar ao cargo. Mas foi uma solução que foi sendo dada. Tudo isso significa a presidente está numa situação difícil e vai continuar nessa situação para substituir o ministro, que é o que ela muito provavelmente vai ter que fazer. Boa noite, Renata, mas parece que tem uma razão do peito, assim, que Alfredo Nascimento não pode deixar o ministério. Olha, eu não diria razão do peito, Lessa, mas o que você tem aí? O Alfredo Nascimento era ministro do Lula, tinha lá uma relação com o Lula. Sabe-se que foi um dos ministros que o então presidente Lula, de saída, pediu à presidente Dilma que deixasse no cargo, né, como ela fez com alguns outros colaboradores. Ele é um senador eleito. O fato de ele estar hoje no ministério permite ao primeiro suplente dele, que é um senador do PT, chamado João Pedro, muito próximo do presidente Lula, permite que ele exerça o mandato. Se o Alfredo Nascimento sair do ministério, um petista vai perder o lugar ali na casa. Mas eu diria para você que hoje em dia a situação está tão complexa ali, que na hora de decidir não vai nem poder ser por causa disso, assim. Ela vai ter que ver a situação ali como partido, como é que vai resolver. Tá ótimo, Renato, muito obrigado.